Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, que eu também sou conselheira lá. E aí nós temos a presença aqui do Otávio, do Edmilson, da Rita e do José Luiz, que fazem parte da nossa comissão lá do CRC. E essa nossa missão é trazer vocês cada vez mais próximo da gente, porque eu acho que nós, andando juntos, nós somos muito mais fortes, tá? É só para dar aqui o nosso bom dia, o agradecimento, e eu vou convidar aqui a presidente Célia para prosseguir com o evento. Muito obrigada. Bom dia, vou usar aqui porque eu teve uma coisinha aqui para vocês. É com grande satisfação, tá, que damos início a esse evento tão relevante, no qual iremos abordar o benefício fiscal de importação do Rio de Janeiro, o chamado Rio Comex. O impacto positivo dessa iniciativa para o nosso Estado, para o nosso comércio exterior como um todo, que a gente vai discutir aqui. Gostaria de inicialmente, tá, agradecer ao presidente do SECOM, o senhor Samir Mene, que no momento não pôde estar aqui conosco, e a Ilana Pérez e toda a diretoria do SESCOM, pela parceria com o SINDAERJ, que vem nesses últimos anos, e pelo compromisso, né, de vocês de apoiar o desenvolvimento do setor de comércio exterior no nosso estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, aos poucos e de maneira consistente, vem recuperando o protagonismo que nunca deveria ter perdido. É um dos grandes fatores que nos colocam na vanguarda da logística nacional é a nossa localização. É uma localização super estratégica. O Rio conta com os melhores portos, os portos mais modernos, um aeroporto de excelência para a carga, e está está situado, na verdade, ao lado do maior mercado consumidor, e nós somos o segundo mercado consumidor. Essa situação, além, é lógico, de todo o profissionalismo do Rio de Janeiro, faz com que o Estado seja altamente competitivo e atrativo para o comércio exterior. O programa Rio Comex tem contribuído para potencializar ainda mais esse cenário, garantindo vantagens fiscais que fortalecem a competitividade das empresas que operam no Estado e ainda atraindo investimentos e gerando novos empregos e economia do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, é com muito orgulho que destacamos o papel do Rio de Janeiro como piloto na implementação da DUIMP, a Declaração Única de Importação. Inicialmente, esse projeto piloto estava previsto para outro estado, o Paraná, mas o diálogo, a transparência e o foco em resultados que construímos aqui fizeram com que o Rio se tornasse o local ideal para essa escolha, apesar da complexidade de um estado com o porte do nosso. Pilotos nunca são feitos em estados grandes como São Paulo e Rio de Janeiro, né? E é assim mesmo que conseguimos mostrar a nossa capacidade e liderar com excelência. A combinação de localização estratégica, infraestrutura de qualidade e iniciativas como o Rio Comex são a prova de que o Rio de Janeiro tem tudo para se consolidar como a principal referência em logística de importação no Brasil. Agradeço novamente ao SESCOM, ao senhor Samir, à senhorita Ilana e toda a diretoria, me desculpa de não falar o nome de todos os diretores aqui, e aos palestrantes que estão disponibilizando aqui o seu tempo, né, para nos passar o seu conhecimento. E especialmente a Tayane Ataíde, o Roberto Chevalier e o Edmilson Machado. E a diretoria do SINDAERJ, e a todos presentes por participarem deste evento e contribuírem para fortalecer o nosso Estado. Sejam bem-vindos e aproveitem as discussões. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu gostaria de chamar aqui a Rita, que é a mediadora, e aí ela vai do painel, a Rita de Castro, diretora financeira do SINDAERJ, e ela vai fazer a mediação e convidar aqui os palestrantes para o palco. Obrigado, gente. Oi? Queria convidar os palestrantes agora. Eu queria chamar aqui, né? Precisamos de mais uma cadeira. São três, né, palestrantes?
São 3 palestrantes? Eu sou mediadora. Queria chamar a Tayane, Roberta, Edmilson, Aí. Bom dia a todos. Muito bom, né? Começar o ano de 2025, vendo uma plateia cheia. Falando do Rio, né, que é a minha bandeira, todos me conhecem aqui. Eu brigo muito pelo Rio, quero muito que o Rio, como o presidente falou, volte a ter o protagonismo que ele merece. E temos tudo para ter esse protagonismo. E o que precisava, uma das coisas que precisava, tem muitas coisas ainda por vir, muitos desafios, não é só o benefício fiscal, não é só... temos muita coisa ainda para batalhar. Mas uma das coisas que a gente precisava, que a gente estava 20 anos atrás, de Santa Catarina, de Vitória, era o benefício fiscal. Então agora estamos avançando, né? E é um assunto que a gente precisa, né? Por mais que veio um pouquinho mais tarde, quase chegando com a reforma fiscal, mas nós conseguimos avançar. Mesmo assim, o que eu percebo, não é divulgado, né? A gente não tem, nem todos os contadores, nem todos os importadores do Rio de Janeiro sabem o que é o novo Rio Log, sabem o que é o Rio Comex, sabem o que é o Rio Importa Mais, sabem o que os benefícios da CEPAS, porque parece que não tem uma divulgação por parte do governo. Então eu queria hoje trazer para a nossa comunidade de comércio exterior uma palavra da Codin, da CEPAS, do Edmilson, né, do SESCOM, falando o que o Rio tem para quem quer importar pelo Rio de Janeiro. O que a gente pode oferecer para os importadores que queiram trazer suas operações para o Rio de Janeiro. Queria começar com a Tayane, que é assessora do secretário da Fazenda do Rio de Janeiro. Ela pudesse falar a nível de fazenda, o que a gente tem no CEPAS, né, o que a gente precisa para ter um benefício fiscal que a gente pode utilizar para importar pelo Rio de Janeiro. Bom dia, pessoal. Tayane, sou assessora do secretário de Estado de Fazenda aqui do Rio de Janeiro, como a doutora Rita muito bem já me apresentou. Também sou especialista em benefícios fiscais, seja do Estado do Rio de Janeiro quanto do Sudeste. E o que eu posso dizer do Estado do Rio de Janeiro? Hoje me foi pedido para explicar um pouquinho mais do Rio Importa Mais, que é um regime que concede diferimento nas importações, e também de alguns outros benefícios, e eu vou dizer, sem ser nominais, os números dos decretos ou das resoluções, mas nós temos no Estado do Rio de Janeiro também muitos outros benefícios para a importação. Mas aí eles são específicos, ou seja, para o setor de pedras, para o setor de eletrônicos, para o setor de eletrodomésticos, para o setor, enfim, de produtos alimentícios. Nós temos diversos benefícios setoriais e por segmentos para compra tanto de ativo fixo quanto para material para industrialização. Então vamos começar pelo Rio Importa Mais. O Rio Importa Mais, ele é o decreto 46781 de 2019, de setembro de 2019. Ele é o primeiro ato do governo Witzel Cláudio Castro sendo vice-governador na época, que já mira para o Estado do Rio de Janeiro fomentar os portos e aeroportos. Ele tem lá nos seus considerandos já dito que o setor de logística e o setor de portos e aeroportos é um projeto estratégico para o Estado. Então, ainda que o Rio Importa Mais não seja um avanço como o Rio Log foi para as empresas de comércio exterior, ou como a gente pretende colar o Invest,
do Espírito Santo, que já está na Assembleia Legislativa para votação em segunda votação, e a gente pretende aprovar agora em fevereiro. Mas o Rio Importa Mais é o primeiro passo, foi o primeiro degrau. E ali o Estado já declara. Isso é estratégico. O Estado do Rio de Janeiro, pela Fazenda, o que eu posso dizer para os senhores, que a gente se prepara para a reforma tributária em 2033, entendendo que a gente pode sim, a gente tem muito potencial para trazer indústrias para cá, indústria farmacêutica que está em Goiás, indústrias que estão no Nordeste, indústrias que foram para o Sul, mas a gente sabe que São Paulo ganha na industrialização, mas a gente ganha na logística. Minas não tem porto, o porto natural de Minas é aqui, Rio de Janeiro é o primeiro porto vindo da Ásia, a gente entende que a gente tem muito potencial e infraestrutura para abastecer os demais estados. Então, logística e portos e aeroportos para o estado do Rio de Janeiro é estratégico. O Rio Importa Mais, ele foi o primeiro passo. A cola do Invest, que a gente quer lançar agora no primeiro semestre de 2025, é um passo muito importante, porque a gente vai ter um Invest e um Compete, que é o Rio Log, para a gente ficar imbatível com Santa Catarina e com o Espírito Santo. Além disso, até vou fazer um gancho aqui. Eu estava conversando com uma empresa muito importante, importadora ali fora, e eles estavam trazendo algumas dificuldades que eles têm. O Estado entende, por exemplo, que, enfim, os navios que eles trazem não param aqui no Porto, só param em Santos, porque é parte de carga, enfim. O Estado do Rio de Janeiro, a Fazenda, não consegue resolver isso, porque isso não é uma matéria de tributação. Mas esse setor é tão importante para a gente, que a gente senta à mesa, a gente convoca eles, senta à mesa e fala: tem como negociar? Tem mais empresa querendo? O que a gente pode fazer para ajudar? Para vocês terem uma ideia, o nosso subsecretário-geral da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, ele ficou um ano na Fazenda e foi ser o presidente do Porto do Rio. Então, assim, a gente tem um ótimo diálogo com os nossos portos, até pela Fazenda, como intermediador. Então, assim, a gente quer trazer. O que for de tributação, o problema é nosso, a gente abraça, tem que fazer. E o que não for, a gente tenta ajudar. É INEA, é obra, é recurso, é entender se tem outros players. A gente chama os sindicatos, a gente chama as associações, vocês têm outros players com essa vontade? Que aí a gente coloca todo mundo na mesma mesa para viabilizar uma operação comercial. Então, assim, esse é o meu primeiro recado. É um recado que a Secretaria de Fazenda dá, que o governador dá, e que a gente vem batalhando muito no cenário, o que vai ser o Rio de Janeiro antes da reforma, para a gente conseguir aquecer o nosso mercado, e o que vai ser o Rio de Janeiro pós-reforma tributária. Com relação ao Rio Importa Mais, esse primeiro passinho que a gente deu lá em 2019 para fomentar as empresas, que a gente via levando uma surra do Espírito Santo e de Santa Catarina, né? Eu vejo nos gráficos, nos estudos, que Sindaerd, pessoal de logística, CDMA apresentou para a gente fazer a cola do Invest. Desde o final de 2023, a gente está trabalhando nisso, a gente levou uma surra de Santa Catarina e Espírito Santo. Sim, o Estado realmente, por todos os nossos problemas, regime de recuperação fiscal, enfim, as questões públicas que tivemos, a gente realmente estagnou e não viu que a gente estava perdendo muito num segmento que é muito importante, estratégico, que a gente ganha. E o Rio Importa Mais foi nesse sentido. Ele foi tímido porque ele foi o primeiro passo. A gente foi tateando e entendendo. E ele já representou, nos estudos já mostra isso, que ele começa a valer dia 1º de dezembro de 2019. Em 2020, quando você vai olhar em 2021, olha 2020, tem um crescimento exponencial das importações. Isso foi, mesmo ele sendo um mero diferimento. E como é que funciona o Rio Importa Mais? Assim, de forma um pouco resumida. Você tem um diferimento parcial. Primeiro, para que ele vale? Ele vale para produtos de comercialização e para produtos para industrialização. Não valendo para produtos de uso e consumo e para ativo fixo. Exceto se for para encomendante de outro estado. Se for para encomendante de outro estado, pode ser para uso e consumo e para ativo fixo. Que a gente só quer que utilize nossos portos. Então, ele vai para bens e mercadorias para comercialização e para industrialização. Quem pode pedir? O importador, que são as empresas de comércio exterior, seja o importador por conta própria, seja empresa de comércio exterior, seja o encomendante ou o adquirente.
na importação por conta e ordem. Como é que ele funciona? Ele é parcial quando é por conta própria. Você é empresa, você é indústria, você é a empresa revendedora. Você quer pedir um importa mais para comprar com esse diferimento e revender, você vai ter um diferimento parcial. O que é esse diferimento parcial? Você paga 4% ali no ato da importação. E depois do período passado do diferimento ou no momento da saída do bem, você paga o restante do imposto. Ou, se você é uma empresa que estiver fazendo a importação por encomenda ou por conta e ordem, você tem diferimento integral. E qual que é o momento desse... E como é que funciona isso? Qual é essa postergação do pagamento? Ele é 60 dias se a mercadoria for só para revenda e 120 dias se for para industrialização, por contados do desembaraço aduaneiro. Aí desembaraço aduaneiro a gente tem que dizer, o desembaraço tem que ser no estado do Rio de Janeiro. Existe também uma hipótese de prorrogação por até 60 dias. Ela é condicionada a algum problema com alguma das instituições que liberam o produto. Se vocês tiverem qualquer problema, seja com a Receita Federal, aduana, fazenda, vocês vão lá na fazenda e pedem a prorrogação, que pode ser deferida até 60 dias. A critério do fiscal. Ele pode entender, não, você só atrasou 30 dias, então eu vou te dar 30 dias a mais. Mas é até 60 dias. Esse é o principal. Assim, o escopo do benefício é esse. O que a gente tem? É um benefício para adesão. Ele não é pedido na CODIN. Então, o que isso quer dizer? Que ele é um benefício rápido. Desculpa, Roberto. Desculpa, eu esqueci que eu falei que a CODIN está do meu lado. Bate em mim, não. Por que isso quer dizer rápido? Porque os benefícios para adesão, quando você pede lá na fazenda, bota uma petiçãozinha, pedindo, com a sua procuraçãozinha, mesmo que você não junte todos os documentos naquele ato, tem que juntar o mínimo, né? Tem que ter a procuração, tem que ter o estatuto, tem que ter o pedido, porque eu já vi gente que pediu sem botar o pedido, só botou o documento. Falei, tá bom, e a gente, você quer o quê? Mas botando o mínimo, para a gente conseguir analisar, a empresa frui no mês subsequente. A empresa pediu. Agora, ela frui no mês subsequente. E depois a empresa ainda pode ser intimada até 2 vezes para faltou a CND aqui, faltou uma declaração. Mas ela já está fluindo no mês subsequente. Quando você entrou no dia 30 de janeiro, dia 1º de fevereiro você está com benefício. Então, por isso que a gente diz que o benefício para adesão é muito rápido. E tem muita empresa, eu já dei essa dica para alguns casos, quando o benefício é na fazenda e por adesão, tem um problema, ainda mais que está chegando já na segunda quinzena do mês, pede de novo, esquece aquele, pede para encerrar aquele processo, pede de novo, já está fluindo no outro mês. Ao invés de ficar enrolando o processo meio errado, ruim, e aí acerta o processo, um processo zero. Esse eu acho que esse também é um diferencial, né, porque você consegue se programar. Os contadores aí, por exemplo, hoje e o pessoal que trabalha com comércio exterior, vocês já conseguem ter essa ideia. A gente tem um decreto 46781 e uma resolução CEPAS 112 2020, tem dizendo tudo que vocês têm que juntar: petiçãozinha, CND de regularidade fiscal, PGE, procuração, estatuto, e, se não me engano, tem uma declaraçãozinha lá. É isso. É um processo simples. Não tem muito... E tem que acompanhar, gente. O processo na fazenda é muito simples, mas as pessoas botam lá o processo e esquecem que ele existe. Aí 5 anos depois você anular, porque faltou uma documentação, aquela certidão estava vencida. Aí as pessoas se descabelam, porque aquela anulação é desde o ato inicial. Então, assim, esse é o nosso ponto-chave lá de problema na fazenda com esse pedido de benefício. O pessoal pede, está fluindo no mês subsequente e esquece daquilo. Foi, passou. O que eu tenho para dizer também, muito importante do Rio Importa Mais. A gente teve uma alteração nele, se não me engano, em 2021, que foi muito, eu diria benevolente, mas não é benevolente. Ela foi muito interessante. O que ela permite? Ela permite Existia uma vedação no artigo 13 que a empresa ela não poderia acumular o Rio Importa Mais com qualquer outro regime diferenciado de tributação. Então, se você tivesse um Rio Importa Mais, você não podia ter outro. Vamos lá. Se você tivesse um Rio Log,
tipo uma trade, uma comércio exterior, você não poderia usar o Importa Mais. Ou você é uma empresa, você tem um benefício fiscal, que te dá um diferimento da importação. Mas você precisaria, por algum motivo, de um Importa Mais. Ali você não poderia. A gente entendeu que isso não precisava. Por quê? Porque o Importa Mais é só uma postergação de até 120 dias, ou no máximo 180, né, com aquela prorrogação de 60, do pagamento. E postergação de pagamento não é benefício. É uma condição especial, mas não é benefício. Então, era descabido a gente não permitir quem tivesse o benefício utilizar o Importa Mais quando fosse necessário. Até porque o Importa Mais é até mais interessante, porque o contribuinte tem que recolher o tributo. Aí o artigo 13 foi alterado, dizendo o quê? Seja o importador, seja o encomendante, seja o adquirente, ele pode sim ter um outro regime. Ele só não pode utilizar naquela operação os dois regimes. Então, gente, é por operação. Você foi fazer a operação, quer usar o Importa Mais, você já tem o Importa Mais, por óbvio, você pode usar. Você vai declarar lá, da forma que a resolução 112 especifica, e tem um relatóriozinho também a ser expedido no mês subsequente, até o 10º dia útil, que você vai utilizar o Importa Mais. Você não quer usar o Importa Mais, quer usar o seu benefício? Você vai declarar que você vai utilizar o seu benefício, vai pedir a desoneração lá pelo sistema para auditoria de comércio exterior e vai fazer o relatóriozinho normal do seu benefício, que você está usando o seu benefício. Então, assim, isso foi um avanço. E isso era um grande pedido, inclusive, das trades, das empresas, porque você tinha empresas encomendantes com benefícios e elas não poderiam, existia uma celeuma, não poderiam não usar o trabalho da trade com o Importa Mais, por exemplo. Então, isso foi a gente quebrou a cabeça um pouquinho lá, porque toda alteração normativa a gente quebra a cabeça, mas a gente entendeu que não teria problema nenhum. Seja porque a trade ia utilizar o Importa Mais, seja porque não ia. O contribuinte já poderia, inclusive, importar com diferimento do seu próprio benefício. Esse avanço foi significativo. Também tem lá na resolução 112 que regulamenta o decreto do Importa Mais explicadinho como você faz a declaração. Sobre vedações do Importa Mais. Se os senhores já leram o decreto, os senhores vão ver que basicamente é vedada a utilização para combustíveis. A gente entendeu que combustíveis no estado do Rio de Janeiro é um segmento muito sensível, não é nem sensível em arrecadação em si, embora seja muito significativo, mas é um comércio sensível. Então a gente teve até receio, né, de que talvez não houvesse pagamento, enfim. A gente entendeu que para combustível não era o caso, até porque já temos outros regimes próprios para combustíveis. E produtos inorgânicos. São as únicas vedações. Isso também nunca foi um problema, porque as empresas de combustíveis elas já têm seus benefícios fiscais próprios e adequados, inclusive em matéria de controle diferenciado do segmento. Eu acho que era isso, Rita. Vamos falar um pouquinho, eu já falei um pouquinho dos benefícios para ativo fixo e para material secundário. Eles são setoriais, assim, tem que realmente esmiuçar a legislação com o setor. Tem alguns, por exemplo, para ativo fixo, para ativo permanente da empresa, que são mais gerais, que aí alcançam vários setores. Eles são por adesão, ou seja, nesse formato de pedido junto à Fazenda, que é um formato mais simples, tem que ser sempre via processo administrativo eletrônico do Estado, não adianta postar pelo correio, bater lá no protocolo da Fazenda, tem que ser via processo, tem que ter os requisitos mínimos e todos os atos normativos, eles têm suas regulamentações, todos eles. Se é um decreto vai ter uma resolução, se é uma resolução vai ter alguma portaria. E hoje nós temos também, até já tinha dito isso numa última palestra aqui, duas portarias na Fazenda que regem os benefícios, um por adesão e outro por condicionados, que são os da CPPDE. O por adesão é a portaria Cefaz, resolução Cefaz 345, 2023, e o dos benefícios via CPPDE 349, também de 2023. Então, assim, a gente conseguiu unificar tudo o que vocês têm que entrar no processo que é pedido na Fazenda, nessa portaria 345.
Então, assim, tá bem mais simples. Eu acho que é isso, Rita. Se quiser, eu complemento alguma coisa. Não, muito obrigada, Tânia. Eu acho que a gente tem que simplificar, mas ao mesmo tempo tem que ter uma consultoria, né? Porque para entender um pouco mais, não é tão simples, mas é esclarecedor para quem procurar, vai procurar saber um pouco mais. Agora, o lado um pouco mais complicado, porque tem que ter análise, tem que ter estudo, que é o RIO-LOG, que a gente chama no comércio exterior, batizou ele de RIO-COMEX, né? É o que a gente conseguiu, tá, de páreo com Santa Catarina, com Fundato, com Vitória. Esse a gente quer saber da Codim, que a Codim tem até uma apresentação aí, eu vou passar para a Roberta. Obrigada, Tânia, muito importante. Com licença, gente. O que a Rita falou é muito importante. Procurem uma ajuda de um consultor, de alguém que trabalha no mercado, porque eu tenho angústia. O processo é simples, sim, mas o que eu vejo toda semana de empresas sendo desenquadradas desde 2011, desde 2015, porque o processo é simples, mas quando ele não é completo, ele é anulado desde o ato inicial. Então, assim, realmente dá uma dor no coração, que a gente fica, poxa, era só uma certidão, não é possível. Então, assim, o que a Rita disse é realmente muito importante. Agora eu vou devolver o microfone aqui para o Chevalier. Bom dia a todos. Eu sou o Roberto Chevalier, eu sou servidor de carreira e hoje estou à frente da Superintendência de Análise e Concessão de Incentivos Fiscais da Codim, né? Então, queria primeiramente agradecer aqui a oportunidade de a gente estar trazendo aqui a Codim para falar um pouquinho do nosso papel dentro desse ambiente de análise dos pedidos de concessão de incentivos fiscais e do papel específico da Codim dentro desse processo, né? Eu resolvi trazer uma apresentação, né, para que a gente pudesse mostrar um contexto um pouquinho do que a gente trabalha. Perfeito. A Codim hoje ela atua como a porta de entrada, né, para boa parte dos incentivos fiscais que estão disponíveis no estado do Rio de Janeiro. Em nosso site estão disponíveis mais de 20 tipos de incentivos fiscais, onde a porta de entrada para adesão por requerimento é feita através da Codim, né. Pode avançar, por favor. E dentro desse papel, né, da Codim como porta de entrada, pode até passar mais um. A gente tem alguns incentivos que são bem mais recorrentes, que a gente costuma observar, né, com os leitos de entrada. Primeiramente, o novo RIO-LOG, né, a 9025, praticamente representa 80-90% dos incentivos que são solicitados aqui dentro do Estado, né? E outros incentivos também, como a questão são mais recorrentes, como o da rede de fármaco, reciclagem, também e-commerce e também com metal mecânico, né? Nós tínhamos também a 6979, que trabalhava com as indústrias, mas o ingresso, né, hoje foi limitado até o período do dia 4 do 6, né? Então as empresas que ingressaram até esse momento, os processos estão sendo analisados, mas após esse período o requerimento para esse tipo de incentivo não é mais permitido, e a gente espera que isso retorne, né? Que é um incentivo muito importante, praticamente o segundo incentivo que era solicitado junto à Codim, a nível de importância. E dentro do RIO-LOG, que é voltado para a área de atacadista e centros de distribuição, poderia avançar, por favor? Ele é voltado para alguns itens específicos do decreto 47437. Ele menciona, né, que são empresas da área de atacadistas e centros de distribuição vinculados a indústrias e especialmente no evento de hoje, ou as empresas vinculadas ao comércio exterior. Prosseguindo, no momento em que a empresa, o requerente, ele apresenta o pedido de requerimento dele junto à Codim, nós fazemos a análise de um projeto, né? A empresa, praticamente tem que apresentar os documentos de regularidade e também uma carta consulta com o projeto. Dentro do que a gente observa, né, a gente, primeiramente, fazendo com relação à parte do incentivo, do benefício, né,
Basicamente, a maior parte dos incentivos que a gente tem são quando a gente consegue um crédito presumido, né, que promove uma redução da alíquota de ICMS, redução de carga tributária, e também um diferimento, né, transferindo o momento da arrecadação para o final da cadeia. Prosseguindo, quando a gente analisa os pleitos, né, a gente observa a legislação, ela é bastante extensa, mas você tem um decreto, um anexo único, né, que tem as listagens do que devem ser atendidos para cada tipo de requerente, né? O atacadista, os centros de distribuição vinculados à indústria e também a questão das empresas de comércio exterior. Alguns pontos são muito relevantes dentro dessa análise que a gente prefere trazer, alguns requisitos que as empresas devem atender dentro da legislação do regulamento de ensino. O primeiro ponto é a questão da armazenagem de 1.000 metros quadrados, né, da área de armazenagem. O segundo ponto, com relação à comercialização com no mínimo 600 clientes não interdependentes, né, no trimestre anterior ao período de solicitação, a lei já prevê isso. Também a questão da contratação de alguns profissionais especializados, né, que ele precisa comprovar, e também a utilização do TINAI 46. Esses itens são específicos para quem observou a legislação, vai observar que existem esses requisitos dentro de inúmeros outros, mas a gente observa uma dificuldade muito grande das empresas no cumprimento desses específicos. Contudo, entretanto, porém, falando sobre a questão do COMEX, é importante a gente colocar que esses itens específicos estão dispensados, né, para a comprovação desses itens estão dispensados para as empresas de comércio exterior. Então, é uma preocupação muito menor para quem não conhece a legislação, está vendo pela primeira vez. A gente procura trazer esses pontos que são pontos de dificuldade na apresentação de projetos, mas que na área de comércio exterior são pontos que não são exigidos. Seguindo, acho importante a gente falar um pouquinho sobre o processo de concessão desses incentivos, né? Ele parte primeiro com a questão do protocolo de carta consulta, como a gente falou muito bem, a gente parte inicialmente de uma análise dos pleitos, né? A empresa, quando ela quer requerer, ela deve apresentar uma documentação e também com relação à carta consulta, explicando e detalhando o projeto da empresa, né, e o que ela vem trazer, né, apresentar para o Estado como contrapartida para o Estado conceder um incentivo para a empresa. Né. O incentivo fiscal é uma ferramenta importante do desenvolvimento do Estado, né, que funciona como uma via de mão dupla. Na sequência, a gente parte do requerimento, parte para a análise técnica, que é feita através da CODIM, que é a análise do projeto, e a análise que se faz com relação à situação cadastral e fiscal da empresa. E na sequência, a gente tem a deliberação pela CPVDE. Puder avançar? O primeiro ponto da carta consulta, que a gente detalhou sobre a questão da apresentação do projeto. Né? Primeira questão com relação às questões de regularidade, que envolvem certidões negativas, junto à Fazenda, PGE, Trabalhista, FGTS, e também dentro do projeto da empresa em si, né? Que são as contrapartidas que o Estado, né, ele solicita, né, às empresas também, para que sejam concedido um incentivo fiscal, né, que envolve geração de empregos, né, que envolve investimento, pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica, impacto ambiental, nesse sentido. Além do faturamento projetado, que ele auxilia no cálculo da renúncia fiscal hipotética, né, para que o Estado possa observar, né, mais ou menos qual seria o volume de renúncia fiscal que aquele incentivo produziria para aquela empresa. Prosseguindo, avançar o slide, por favor. E com a apresentação da carta consulta, né, são seguidos primeira questão da análise prévia da documentação, que a empresa informa com relação à habilitação, e em seguida com relação à análise do projeto. Né. Há uma primeira etapa, o estudo mercadológico, que avalia o impacto e a evolução daquela atividade econômica dentro do Estado, né, na região em que ele se localiza. E, na sequência, a gente parte pela elaboração do relatório substanciado, que é a própria análise do projeto em si da empresa, do que ela apresentou como contrapartida. E, na sequência, com a avaliação do projeto, é elaborada uma manifestação opinativa da CODIM, né, que normalmente segue pelo deferimento ou pelo indeferimento do projeto, que assim segue para que seja pautado pela CPVDE, que de fato é quem emite a decisão sobre o deferimento e indeferimento do pleito.
Em paralelo à análise da CODIN, é feita também a análise das CEFAs, como a gente mencionou, sobre a situação cadastral e fiscal da empresa. Pode avançar. Portanto, se a gente colocar que a CPPDE é uma comissão que é composta por membros da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento e também da Casa Civil. E no momento em que os pleitos chegam à CPPDE, eles têm que estar em condições, seria a análise já feita pela CEFAS e a análise já feita pela própria CODIN. Tendo essas duas deliberações, as manifestações sobre irregularidade junto à CEFAS e o deferimento ou indeferimento da CODIN, esses pleitos estão em condições de serem pautados pela CPPDE, que vai decidir pelo deferimento ou indeferimento. Também a CPPDE, se for um caso mais específico e simples de ser solucionado, ela permite também que a empresa possa efetuar algum tipo de esclarecimento, caso não tenha sido devidamente esclarecido dentro da sua carta consulta. Então, o processo ele pode também ser baixado em diligência, concedendo um prazo à empresa se manifestar sobre aquele item específico. Prosseguindo. Quando a gente trata específico de Comex, né, a gente tem alguns pontos bem específicos quando a gente analisa os pleitos, que a gente costuma observar dentro da análise do projeto em si. Né. Com relação ao documento de habilitação, a gente costuma, né, reparar a ausência de alguns documentos. Normalmente as certidões negativas são apresentadas, mas a certidão ambiental é uma que costuma não ser incorporada no processo com recorrência, ou então ser incorporada não válida à época do pleito. E a habilitação Siscomex também, uma modalidade limitada, que é uma exigência da própria lei, também é algo que é solicitável e que em muitos casos as empresas exigem uma demora na apresentação, apresentam o projeto, mas com algumas documentações incompletas. Essas duas em específico são documentos que costumam, né, às vezes, ter algum tipo de inconsistência no projeto, a gente precisa requerer. Então é importante que a empresa observe esses pontos específicos. Os outros requisitos que a gente mencionou anteriormente, eles estariam aqui, mas enquadrariam para os outros casos, de atacadistas, de centro de distribuição, né, como a gente mencionou, mas como não se aplicam a Comex, então eles não estariam aqui. Outras observações que a gente vê no projeto são com relações a falhas de preenchimento, falhas ou ausências de preenchimento no campo de estruturas de compra e venda, que normalmente envolve a questão do próprio projeto da empresa, a projeção do faturamento que ela possui, né, a ausência de códigos de produtos, isso acontece muito. Esses códigos de produtos eles são importantes também para que a gente identifique se aquela atividade, aquele produto específico está vinculado à atividade econômica dele. Outras questões também são avaliadas pela CPPDE e dentro do projeto são contrapartidas insuficientes, né? Tanto de geração de empregos, tanto questões de investimentos, né? Isso são pontos bem relevantes dentro do projeto. Avaliações também com relação a impacto tecnológico, inovação tecnológica, impacto ambiental também são bem observados dentro do projeto. Tudo que é solicitado dentro da carta consulta, ele é observado na análise do pleito. Então, se ele solicita algum tipo de informação referente a investimento, a geração de empregos, a esses quatro, esses são pontos bem relevantes no momento da análise. Desequilíbrio também em faturamento projetado e empregos e rendas também que são gerados é um ponto importante. Quando a gente avalia a questão da renúncia fiscal também, é feita uma comparação, uma questão buscando o equilíbrio em relação ao que a empresa ela apresenta, né, de geração de empregos e renda produzida pelos empregos. Isso está na nossa portaria da CODIN, então é algo que a gente traz com muita tranquilidade, mas que isso tem que ser observado pela empresa também quando ela apresenta. É importante ela fazer o cálculo da renúncia, ao mesmo tempo verificar se ela está agregando também como contrapartida a questão de geração de emprego. Prosseguindo, a nossa gestão atual, ela trouxe algumas melhorias dentro do processo, da própria CODIN mesmo. A gente está com alguns projetos desde o ano passado, que é o CODIN Incentivo e o CODIN Reúne, levando justamente os nossos produtos, tanto da área de incentivos quanto da área de distritos industriais, para outros municípios, com parcerias com prefeituras, né, onde a gente tem conseguido muito êxito, muitos pleitos sendo encaminhados à CODIN, muitos esclarecimentos sendo feitos também. Então a gente também fica muito satisfeito desse projeto ter dado certo. E a gente promoveu algumas melhorias também, que é conceder acesso integral aos autos. Isso não era concedido anteriormente. Hoje, no caso, o procurador da empresa, ele pode ir lá apresentar a procuração, ter acesso ao processo. Ele não vai só acompanhar a tramitação, mas exatamente todos os documentos que são inseridos dentro do processo e o conteúdo. Nós também estamos, sem problema, estamos também com uma implementação
de um novo processo de solicitação, que hoje a solicitação, conforme a nossa portaria prevê, através do e-mail, onde a empresa encaminha a CODIN, a carta consulta, junto com os documentos, né, de certidões, de habilitação, para que a gente possa avaliar. Já está meio que implementada a ferramenta junto ao SEI para que a empresa possa protocolar diretamente no SEI como usuário externo as documentações, com devidas orientações e tal, só está em fase final de regulamentação. Mas a ferramenta já está disponível no SEI, já está implantada. E a gente também está com um projeto, né, que a gente espera que vá para frente, que é de uma nova carta consulta, que vai melhorar ainda mais a carta que a gente possui hoje. Né? A gente está avaliando, isso está sendo avaliado internamente também para as outras áreas envolvidas também no processo. Então a gente também espera que isso vá para frente e a gente tenha uma continuidade. De qualquer forma, todas essas alterações, situações estão disponíveis no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, poder avançar um pouquinho, por favor? A gente tem os nossos canais de contato. Peço sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês possam entrar em contato com a gente. Hoje, a CODIN também disponibiliza no seu site, já nós atualizamos, inclusive, tem canais para agendamento de reunião e também para tirar dúvidas também. Tem 2 links importantes, caso vocês precisem, a gente pode estar disponível a atender, inclusive. Nós estamos fazendo também muitas reuniões virtuais, por conta da distância, às vezes, de alguns pleiteantes e querentes. Então, isso também tem auxiliado bastante. E a gente está à disposição. A gente quer promover o desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro. Então, sejam todos muito bem-vindos à CODIN, a gente está de portas abertas. Muito obrigado. Agora a gente vai escutar o Edmilson, que tem a experiência de dar entrada nesses processos, né? A gente vai escutar da parte dele como é que é dar entrada nesse processo, como é que é o sucesso, quantas habilitações aí ele já acompanhou, é tudo tão fácil, né? Ouvindo assim, né, fica tão legal, né? Não é? Parece que a coisa é simples e, né, você simplesmente já sai daqui feliz. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de todos. É uma honra muito grande receber aqui no auditório do SESCOM todos vocês, profissionais envolvidos com o segmento, escritórios de contabilidade, profissionais da área de contabilidade, despachantes. Tem o Vascarino ali que fazia anos que eu não via, está lindo, bonito, fala, já sabe até quem é que ele anda me olhando, né? Mas é uma honra muito grande. Obrigado pela presença de todos, tá? Nós aqui no SESCOM, nós temos uma preocupação muito grande em capacitar e qualificar profissionais, tá? Independentemente da área, óbvio, os escritórios de contabilidade, os escritórios, as consultorias. Nós fizemos em 2024 aqui um evento com os colegas da Cidarés, o Otávio ministrou aqui um curso. Nós vamos fazer isso de novo através da Comissão de Comércio Exterior, para que proporcione aos escritórios conhecimento sobre o tipo de operação, a necessidade que hoje o Estado tem de abrir caminhos, abrir portas, sermos mais competitivos. Nós temos todos os elementos. Poucos estados têm o que temos no Rio de Janeiro em termos de portos, aeroportos, infraestrutura e profissionais também. Nós precisamos nos ater a isso. Escritórios, não é somente eu ficar com balanço, DR, apurar imposto. Não, eu tenho que proporcionar aos clientes perspectivas de negócio. Condições para que efetivamente essas empresas tenham alternativas. E isso os profissionais da contabilidade, então, e o SESCOM está muito para isso. Tá? A nossa Comissão de Comércio Exterior vai também, em 2025, elaborar esses cursos. E em cada um desses cursos, nós vamos trazer o Roberto da CODIN. Eu espero que quando você vier já traga aquela questão ali da nova carta de consulta, porque essa atual, não é tudo que você falou, você foi muito gentil, né? Mas é um complicador, mas sem sombra de dúvidas, com certeza a melhoria vai proporcionar. Eu acho que uma coisa importante na CODIN é essa disponibilidade. Eu já tive a oportunidade de ir a eventos fora do Rio com vocês. Isso é importante. Abrir as portas, ouvir e, consequentemente, melhorar todo o meu trâmite.
né? A Secretaria de Fazenda fez isso, eu tenho acompanhado muito, a Taiane sabe disso, ela teve participação aqui no Fórum Tributário, que foi sobre contenciosos fiscais, no sentido de que, qual é o objetivo nosso? É que, evidentemente, fique mais fácil, tá, o acesso, porque ficando mais fácil o acesso, obviamente, os profissionais vão ter maior facilidade de executar as suas tarefas, e a Secretaria de Fazenda também, ou seja, orientando, fiscalizando e autuando quando devidamente. Essa questão do benefício fiscal é sim um grande, não vou te chamar hoje de engodo, mas já foi um grande engodo, né? Governos anteriores, nós tivemos sérios problemas nisso. Até que nós tivemos recentemente, em setembro, o próprio governo federal dizendo que mais de 200 benefícios fiscais não tinham controle da própria Receita Federal. Na live da Receita, pelo secretário nacional da Receita Federal. Imagina os estados com uma estrutura, em alguns casos, menor. O Rio de Janeiro, por exemplo, quem viu o Rio de Janeiro e quem vê hoje, parece que você está em outro mundo, porque nós estamos evoluindo. Ah, Edmilson, que é isso? Nós estamos evoluindo. E aí só basta você entrar no próprio site da Cefaz, abrir os seus grupos, e você vai ver que existe já uma modificação. Existe um planejamento para isso. E aí vai do próprio secretário a todo o trabalho que você está colocando agora com benefício. Isso é importante. Eu preciso ter acesso. Eu preciso ter a quem falar. Então, CODIM e Cefaz, isso é importante, abeça isso. E nós, profissionais, essa porta que abre, essa porta onde você tem os escritórios, você tem o profissional se qualificando, você tem o SINAERD, que tem uma gestão onde efetivamente eu estou recuperando, e eu sou otimista, né? Para isso eu sou vascaíno, né? E ser otimista de que forma, Edmilson? Eu acho que o Rio de Janeiro vai ser em breve um exemplo para os demais estados. Agora, o que você falou não era só goleada, era uma pancada feia. Nós apanhamos muito de Santa Catarina, tá? E a estrutura de Santa Catarina não é igual à nossa. Eu venho de navegação, não é, tá? Mas se preparou para tal. O meu amigo vizinho aqui do lado, o Espírito Santo, lembra de alguns anos atrás, era só fábrica garoto, cara. E de repente, mas eu me preparei para isso, me estruturei para isso, e eu estou do lado com todos os aparatos que evidentemente a gente não tem. Parte disso se deve a nós, profissionais de contabilidade. Por quê, Edmilson? Se você perguntar uma grande maioria dos escritórios, você vai ver que eles não nem oferecem isso, essa alternativa de negócio. E hoje, eu deixei de ser aquele cara que só olha os números e olha o que eu posso melhorar dentro do teu negócio. Partindo disso, o comércio exterior para diversas áreas, ele é essencial. E um ponto importante, e ela foi muito feliz quando colocou, o Rio de Janeiro é o estado brasileiro que tem o maior volume de benefícios fiscais quase que em todas as áreas. Quase, de alguma forma, mas eu tenho. Então, partindo disso, eu não posso olhar de fora para um estado que, teoricamente, não está usufruindo disso. É óbvio que eu tenho problemas. Um dos maiores problemas chama-se segurança. Isso precisa ser resolvido. Isso impacta consideravelmente. Eu não posso ter uma decisão que nós tivemos recentemente da Prefeitura e criou um engasgo monstruoso na principal via de acesso ao Rio de Janeiro. A qualquer hora. Eu preciso ter uma visão disso, uma visão melhor sobre isso. Por outro lado, a manchete de ontem dos jornais, qual era? Que o Rio de Janeiro vai ter um novo aeroporto. Aonde? E aquele elefante branco que está lá? Ou seja, eu preciso movimentar o que eu já tenho, que já é quantitativamente muito maior do que vários estados brasileiros. Eu tenho profissionais para isso. Eu tenho hoje o que eu não tinha ontem, que é a porta aberta para eu falar com o secretário, com o subsecretário, com a minha subsecretária amanhã, depois, com certeza, né? Ou seja, com a CODIM, eu não tinha isso. Para falar com a CODIM ontem, e aí o velhinho aqui, alô? Ah, eu conheço fulano, eu conheço meu... Não é assim. Ou seja, eu tenho que ter acesso, como você colocou.
E eu tenho que ter profissionais preparados para isso. Para isso eu tenho o Cidaerj, ou seja, nós fizemos o curso aqui, vamos fazer de novo, ou seja, por isso que quando, ao olhar o auditório lotado, fora os colegas que estão do outro lado, cara, é um prazer monstruoso isso. É uma vitória que você vê. Ou seja, nós, SESCOM, mas aí não estou falando só pelo SESCOM, estou falando pelo SESCOM, estou falando pelo CRC, Conselho Regional de Contabilidade, ou seja, estou falando por todas as entidades, por todos os profissionais e principalmente pelos órgãos. Isso é que é legal. Nós tivemos a oportunidade do ano passado de trazer a Secretaria de Fazenda dentro do nosso evento tributário. As discussões têm que fazer parte. Ou seja, os nossos cursos, você, Roberto, vai ter a honra de participar, vai ser uma honra nossa, tá? E eu espero que você já traga essas novidades boas que você falou, né? Para a gente poder, né? Aquela carta consulta linda, maravilhosa. Porque falando assim ficou lindo, né? Você não quer que eu gire, não? Perguntas? Vamos ter, claro que vamos ter. E um aspecto importante é que a gente proporcionar isso e esse acesso. Isso é muito legal. Então, obrigado pela presença de todos, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado porque vocês confiaram na gente, confiem na gente e que a gente vai tentar de alguma forma trazendo esses profissionais e outros tão qualificados quanto, para que a gente possa discutir os principais problemas. Isso para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado. O SESCOM agradece a presença de todos vocês. Obrigado. Eu queria agora passar para o Otávio, antes do Otávio encerrar, a gente vai abrir uma pergunta, vocês estão preparados? A gente queria saber se vocês têm alguma pergunta para os palestrantes, para a Cefaz, para a Codim. Aproveita agora. Aí, a primeira pergunta. Bom dia. Daiane, essa portaria que você mencionou, 112, enfim, que permite a utilização do Importa Mais com a 9025, existe alguma pretensão ou existe algum instrumento que permite essa mesma utilização concomitante de 42649 com a 9025, que também é o mesmo principal do aplicativo que você comentou da eletrônica? Então, Tony, vamos vendo, né? Vamos lá. Primeiro, a previsão de poder ter 2 regimes no Rio Importa Mais está no próprio decreto e ele é replicado na resolução, de forma mais esmiuçada. Com relação ao Rio Log, eu não vislumbro isso. Com relação ao 42649. Com o Rio Log, que você perguntou. Poder ter o 42649, que é de eletroeletrônico e eletrodoméstico, e a 9025. Tony, você é muito sincera com você e com os demais. Eu não vislumbro isso. Por quê? Na Lei 9025, que é a lei do Rio Log, ela tem uma vedação, salvo engano, no artigo 14, que ela veda qualquer, ou que o contribuinte integrante dela tenha qualquer outro regime diferenciado de tributação. Qualquer outro regime. Então, está na lei. Não vislumbro, conhecendo o mercado, uma alteração normativa nesse sentido. E a utilização, ainda que fosse alternativa de um ou de outro, isso poderia ser pleiteado via consulta tributária, para que a Superintendência de Tributação da Fazenda, que não cria regras, ela interpreta as regras dadas, possa se manifestar. O que eu posso te falar quanto a isso? A Superintendência de Tributação do Estado do Rio de Janeiro, ela tem que ser muito conservadora. O que eu quero dizer? Na Lei 9025 já tem um dispositivo específico dizendo que não pode acumular regime diferenciado de tributação. Específico. O próprio decreto do Rio Importa Mais, ele fala que é um regime diferenciado de tributação. Então, me parece que a tendência é que ela daria um não. Mas pode-se tentar. Até porque a gente tem uma lei, como eu disse, o Rio Log, a Lei 9025, é um regime diferenciado de tributação. Entretanto, teve um contribuinte que
que perguntou: olha, eu gostaria muito de patrocinar projetos esportivos e culturais, porque eu não sei se vocês sabem, no estado do Rio de Janeiro, a gente pode, até 3% do seu ICMS que você paga anualmente para o estado, você pode destinar para um projeto que você queira. Por exemplo, você pode destinar para um projeto esportivo ali na sua região, da sua empresa. Você pode montar esse projeto através de uma instituição, você pode já para uma instituição de sua confiança. Inclusive, pode ser acumulado nesse projeto esses patrocínios de imposto de renda, ISS. Mas, voltando à sua pergunta, alguém foi lá na fazenda, abriu uma consulta tributária e falou: olha, eu quero patrocinar, mas eu tenho a Lei 9025 e tem esse artigo 14 que veda outro regime de diferenciado de tributação. Posso? E a SUT falou que sim, pode. Então, assim, é um caminho. Quer perguntar? Pode vir um sim, pode vir um não, mas já tem, inclusive, essa consulta que foi feita em 23 ou 24, não sei se foi final de 2023 ou início de 2024, permitindo que os beneficiários da Lei 9025 cumulem com o incentivo de patrocínio à cultura e esporte, que no estado do Rio de Janeiro a gente entende como incentivo, mas, tecnicamente, ele não é um incentivo tributário para o contribuinte, ele é um incentivo tributário que o estado dá para fomento de projetos. Então é isso. Tem alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Otacílio Barbosa. Daiane, eu quero observar, como pré-requisito para todo regime especial ou incentivo, tem que ter regularidade fiscal certidões, traduzindo. E o que eu tenho observado que grande parte das indústrias pequenas, só não microempresa não, é aquela que está ali entre a grande sobrevivendo como empresa média. Elas têm problemas ainda consequência, muitas vezes, da pandemia. E precisa regularizar, e quer regularizar. Só que o Estado hoje não tem um programa de anistia, por exemplo, como vários outros estados implementaram no ano de 2023, 2024. E eu vi até que já tem um convênio. O Estado do Rio já, no final do ano passado, não lembro o nome de cabeça, mas já tem um convênio. E parece que falta, aí depois do convênio, falta um decreto, no caso do Rio, acho que lei, alguma coisa nesse sentido, para que as empresas possam pleitear e utilizar esse benefício para se regularizar e aí sim participar de qualquer um pedido esse. Eu só queria saber se vocês têm alguma atualização sobre esse processo de, não chamar de anistia, talvez seja o nome mais tecnicamente correto, para incentivar as empresas a se regularizarem. Tá, então vamos lá, Otacílio. Primeira coisa, para o contribuinte da CND da Cefaz e CND da PGE, se ele está irregular, ele pode pleitear um parcelamento, tá? Via Cefaz ou via PGE. Só explicando, os débitos vencidos e não pagos, até, salvo engano, mais ou menos 120 dias, ficam sobre a gerência da Fazenda. Depois dos 120 dias, a gente envia para a PGE. E aí a PGE se torna o responsável por esse débito. Então, passou dos 120 dias, os teus débitos você consegue consultar é uma consulta pública no site da PGE, de vida ativa, bota o CNPJ lá, o CPF, vai aparecer tudo. Ah, pode ter mais algum resquício? Pode. Qual é o resquício? Desses últimos 3 meses, junto à Fazenda, que ainda não foi encaminhado para a dívida ativa. Então, está em dívida ativa, pedido de parcelamento via PGE, lá no site tem, como vocês pedem, online, por e-mail, tem o passo a passo. Na Fazenda também tem, é só jogar dentro do site da Fazenda, ali tem coisinha de busca no site, parcelamento. Se não me engano, na Fazenda é até 60 vezes. Na PGE, o ordinário é até 60 vezes também, mas tem os extraordinários, que eu acho que vai até 120, a depender do valor do débito. Com relação a refis, que é o que você está falando, anistia, não temos convênio. Não temos. O Estado do Rio de Janeiro não aderiu nenhum refis via Confaz. Refis tem que ser aprovado via convênio Confaz, Conselho de Fazenda, Conselho de Estados de Fazenda. Não teve. Teve Estado sim que aprovou. Teve Estado que aprovou em 21, teve Estado que aprovou em 22, teve Estado que aprovou em 23, mas é nominal. O Estado do Maranhão vai conceder anistia, depois ele internaliza. O Estado do Rio de Janeiro não tem convênio aprovado.
salvo engano, o último que a gente fez foi, sei lá, 2020, foi na época da pandemia, já não me recordo, mas eu acho que teve bem na pandemia, para ajudar as empresas. Estudamos sim uma possibilidade de refis. Alguns estados estão estudando a possibilidade de refis para o aumento da arrecadação, pensando inclusive na questão da repartição de receita, porque você vai repartir pelo bolo. Então os estados estão considerando isso, mas também foi uma questão muito complexa, porque a discussão do PLT da reforma tributária 68, primeiro essa questão de quanto você ia ter no caixa nos próximos anos ia valer, depois não ia valer, depois ia valer de novo. Aí veio agora, acabou de ser sancionado, semana passada com verbas. Então, oi? 214. Que 214? A lei complementar que quem trouxe Ah, sim, tá. No PLT 68 que a gente acompanhou a discussão. Então, assim, é uma coisa que está na mente dos estados, não vou nem falar só do estado do Rio de Janeiro, para se entender se isso vai influenciar ou não na repartição das receitas. Mas não vamos falar do cenário hipotético, vamos falar o que tem na mesa. Você tem esses parcelamentos na mesa da Fazenda da PGE, você tem o estado do Rio de Janeiro estudando e já praticamente caminhando está pronta de uma transação, como a União está fazendo, o Haddad está fazendo muito isso, o estado de São Paulo fez transação. Então, assim, a gente tem uma minuta praticamente pronta para ser encaminhada para a Assembleia Legislativa. Isso fica muito sob a guarda da Procuradoria-Geral do Estado, porque ela é detentora da maior parte dos nossos créditos, como eu disse. Depois de 3 meses já vai para a gerência da PGE, então ela é a detentora da maior parte dos créditos que o Estado tem a receber. E a Fazenda é ouvida, mas a mãe e o pai é a PGE. Vai precisar de aprovação por lei, vai precisar de regulamentação, mas hoje é uma tendência. Pela Fazenda, a gente queria dinheiro em caixa, a gente quer fazer qualquer negócio, compensar com saldo credor, precatório, a gente está querendo botar dinheiro. Mas a gente não é o pai e a mãe do projeto. E eu ainda digo outra coisa, se vocês derem uma olhada lá no meu Instagram, eu repostei um post ontem da PGE. A PGE ela tem a CASC, que é uma Câmara de Arbitragem, Câmara de Negociação, Solução de Conflitos. Câmara não sei o que lá de Solução de Conflitos. Que é como se fosse uma transação. Ela não vai te dar anistia. Ela ainda não permite utilização de precatório, de saldo credor, mas ela faz vários negócios. Ela tira garantia, bota garantia, pega o dinheiro que está num depósito judicial. Então ela te dá condições de pagamento. Ela te permite uma negociação. E em 2024, eu acho que eles botaram quase meio bi para os cofres negociando. E diminuindo litígios. Foi assim, essa caixa ela já existia há alguns anos, mas em 2024 a PGE, inclusive com o novo procurador, o doutor Renan, ele falou, isso aqui vai funcionar. A gente ainda não tem a transação, mas isso aqui vai funcionar. E muitas empresas negociaram. Olá, bom dia. Me chamo Cíntia. Eu queria direcionar uma pergunta para o Roberto. Roberto, eu tenho uma dúvida específica em relação ao benefício do Rio Log, né, 2025. O decreto 47437, ele traz algumas exigências e requisitos e, de acordo com a modalidade que o contribuinte está se enquadrando, ele faz a exigência ou não desses requisitos, certo? A empresa, quando solicita pelo artigo 2º, se não me engano, inciso 2, Central de Distribuição Vinculada à Indústria, essa empresa, ela fica obrigada a gerar empregos, ainda que tenha, né, a não exigência lá no benefício. O que acontece? Obrigado pela pergunta, Cíntia. A questão de geração de empregos, ela praticamente está vinculada a qualquer tipo de incentivo fiscal, praticamente um requisito básico para a concessão de incentivo. O primeiro requisito que a empresa poderia contribuir pelo fato da concessão, por ter obter um incentivo com o Estado, né? A legislação prevê a questão da adesão àqueles itens específicos de forma cumulativa, ou seja, existem alguns itens específicos que ela tem que cumprir também. Ou seja, a questão de geração de empregos é um item muito relevante para a concessão de incentivo. Assim como outros itens também, como a questão de inovação tecnológica, como impacto ambiental.
não são igual os outros itens, como a questão de 600 clientes, que também, nesses casos, são inexigíveis para a questão do Comex. Entendi, perfeito. Obrigada. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Manuel Carlos. Relacionado a uma situação de um cliente, é uma comercial importadora, uma empresa localizada no Rio de Janeiro, e fez operações aprovadas na mais, tipo 4 do decreto do Rio Importa Mais, exige todos os envolvidos, a trade, o importador, o adquirente, o encomendante, sejam credenciados no Rio Importa Mais. Isso seria uma exigência ou houve alguma uma interpretação errada nesse conceito? No caso, eu entendi, a Trade tem o Rio Importa Mais e a Cepaz está exigindo que todo adquirente, todo mundo, o importador, todo mundo tenha o Rio Importa Mais. Exatamente. Você quer mais explicação? Vamos lá, qual o seu nome? Manuel Carlos. Oi, Manuel, prazer. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está associado do Sindaerj há muitos anos. Excelente despachante de Adoneiro. Prazer, Manuel. Então, você está me perguntando se tanto a empresa de comércio exterior, na condição de importadora, bem como o seu cliente, seja encomendante ou adquirente, precisa ter o Rio Importa Mais, não é? No caso, ele é despachante aduaneiro e trabalha para uma trade, né? A trade tem o Rio Importa Mais. Aí, no caso, a exigência da Cepaz é que o comprador dessa carga... O artigo 4º, inclusive, do 46.781. O que está no artigo 4? Porque o decreto ele fala o importador, vírgula, o adquirente ou o encomendante. Tem que ter o regime diferenciado do 46.781. Um, outro ou outro. Então, assim, desconheço qualquer entendimento nesse sentido da Fazenda. Eu não sei se isso foi exarado por algum auditor, de forma formal, de forma verbal. Como é que foi isso? Olha, eu tenho respostas, consulta, que ratifica isso. O senhor tem consulta tributária nesse sentido? Consulta tributária formal? Formal. Desconheço esse entendimento, até porque não foi feito nesse sentido. Mas a Rita é uma ótima, assim como a Célia, Sindaerj, elas representam muito bem o segmento. Mas, de qualquer maneira, desculpa te interromper, basta a trade, no caso, ser beneficiada do regime do Rio Importa Mais? Vamos lá, Manuel. Vamos lá. Como eu estava dizendo, tanto a Rita quanto a Célia, presidente do Sindaerj, são representantes, assim como o pessoal do SESCOM, são representantes muito ativos do segmento, né? Eu sugeriria que o senhor encaminhasse para elas entrem em contato comigo, para a gente entender o que está nessa consulta tributária que o senhor está mencionando. Porque eu posso lhe dizer que eu participei ativamente da construção desse decreto. E esse decreto é um decreto pensado tanto olhando para o Espírito Santo quanto para São Paulo, tá? Então a gente, com pessoas que construíram regimes em São Paulo e no Espírito Santo, e esse não era o espírito da norma. Esse, inclusive, não é o espírito não é o espírito, não é a prática do mercado. Então, primeiro, uma consulta tributária eu estou tendendo a achar difícil. Pode ser um fale conosco, de algum auditor, um e-mail. Tá bom, então manda pra gente entender o que está acontecendo. Porque a própria superintendência, como eu disse aqui hoje, ela só pode interpretar a norma dada, ela não pode criar regra. Então ela não pode criar uma regra contra uma política tributária criada pelo governador e pelo secretário de Fazenda. Jamais. Ela pode até ter um entendimento diferente, criar uma coisinha ali, mas não pode criar algo contrário, de forma nenhuma. Então, manda para a Rita,
vamos estudar. É possível isso acontecer? É possível sim isso acontecer. A gente teve até um problema com o FECP, que o Estado de Janeiro cobra FECP, veio uma consulta dizendo que não tinha que cobrar FECP quando teve a lei complementar 192. Eu falei, que isso, gente? Sute, você pegou esse entendimento da onde? E a gente teve que rever, leva para assessoria jurídica. Então, assim, quando acontece qualquer exigência que não é praxe de mercado, não é entendimento consolidado, procurem os seus representantes para dialogar com a fazenda. Cara, isso aqui é isso aqui mesmo, mudou o entendimento, não mudou. Porque, primeiro, se é uma consulta tributária, a empresa que fez a consulta ela está vinculada, até que mude. Então não adianta falar aqui que você tem que fazer o contrário, se você, enquanto essa consulta tributária estiver valendo, ela está valendo para quem pediu. E 2, se ela está valendo para quem pediu e o mercado pratica outra coisa, isso é uma insegurança. E todo mundo tem que estar na mesma regra. Ou a gente muda a regra para todo mundo, ou a consulta cai. Não estou dizendo que é para mudar, não. Só estou querendo dizer que estou dando aqui um conselho para qualquer eventualidade. Isso pode acontecer com questão de biológico ou qualquer outra coisa. Não, alguém pegou e entendeu uma coisa diferente. Aquilo ali se aplica. Se você gostar, bota debaixo do braço e fica quieto. Se você não gostar, procura os teus representantes e fala, olha, acho aqui que alguém entendeu errado, ou a Cefaz de fato quer mudar esse entendimento. Ok, legal, eu vou encaminhar e vamos aguardar. Obrigado, hein? Obrigada, Manuel, pela pergunta, eu acho importante, né? E a gente dá uma pergunta real do que está acontecendo agora, né? Na prática, né? Porque essa é bem importante, né? Porque essa é forte, 2 consultas e é uma coisa que a gente está defendendo a bandeira aí do Rio, né? Então é uma coisa que aí pega na raiz já vai lá Catanhã e já resolve e vamos continuar importando pelo Rio, importa mais. Tem alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. É só para corroborar, assim, acho que até Capodim mesmo, quando a gente tem alguma dúvida com relação ao processo, a gente acessa o site da Fazenda, verifica as consultas tributárias que existem para cada lei específica, sabe? É um canal muito importante para qualquer dúvida que vocês tiverem inicialmente, primeiro fazer uma consulta. Em segundo, já teve um caso que a gente observou de indeferimento de pleito, onde o referente de protocolo de reexame, que nós avaliamos mesmo, tivemos que mandar para o nosso jurídico, antes da Cefaz, para que pudesse ser feita uma avaliação. Então, assim, acho que a gente acredita que pleitos individualmente, assim, que vocês tiverem para colocar, vamos utilizar as vias formais, primeiro, para a gente questionar, né? Naturalmente tratando com os representantes, mas também utilizem primeiro a consulta tributária junto à Cefaz, que é um canal muito importante, inclusive para a gente, e eventualmente protocolem também solicitações de esclarecimentos e dúvidas também com relação, pode ser a Cefaz, ou qualquer órgão representante também de vocês, só para corroborar com a fala. Então, não tem mais nenhuma pergunta. Passo para o Otávio para fazer o encerramento. Quero agradecer a presença de todos. Esse evento a gente fez em parceria com a EB, com o SESCOM, o CRC e com o Sindaerj, que eu acho que é um movimento do Sindaerj, porque cada vez mais o comércio exterior trazendo as empresas para cá, o benefício fiscal para cá, a gente está trazendo mais serviço para o despachante aduaneiro do Rio de Janeiro. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer aos nossos 2 palestrantes que se disponibilizaram a vir aqui e trazer de forma muito clara, né, muito construtiva, enchendo essa casa aqui de pessoas que representam empresas importadoras, vinda por indicação da própria EB, contadores que representam o SESCOM e o CRC, uma proximidade muito grande que a gente está criando entre a contabilidade e o comércio exterior, que elas não podem deixar de andar juntas, né? E eu posso até fazer um comentário que entendo que essa manhã de hoje foi uma manhã de geração de riqueza. Porque quando a gente fala em benefício fiscal, a gente está falando de geração de novos negócios, de novas oportunidades, seja para as empresas importadoras, seja que vão gerar riqueza para o Estado, para elas mesmas, e também para nós profissionais de comércio exterior, que somos despachantes aduaneiros, e para os contadores. Então, para nós, é uma oportunidade de mostrarmos aos nossos clientes
que existe grande possibilidade de economia de tributos, de geração de riqueza para essas empresas através de benefícios fiscais. Então, acho que a gente tem que pensar nisso como uma oportunidade, né, e levar para os nossos clientes que existem esses benefícios e que os benefícios estão aí para nos atender e bastam ser pleiteados. Né? Então, tudo no início é mais complicado, a parte do credenciamento sempre tem aquelas avaliações, etc., mas depois, quando os benefícios são concedidos, as empresas vão ter vida normal e aquilo vai andar de forma recorrente. Então, é muito importante que a gente saiba que no início realmente é difícil, mas passou daquela etapa, as coisas vão andar. Agradeço ao SESCOM por ter cedido aqui toda essa estrutura, ter convidado os contadores que estão presentes também e estão assistindo também de casa. A AEB, que mandou aqui os importadores diretamente, estou vendo aqui diversos players que estão lá na AEB também conosco. O CRC também, com os contadores, e ao Cidaes, que trouxe vários representantes, despachantes aduaneiros, que é o nosso propósito hoje, de estar capacitando, abrindo oportunidades e mostrando novas ferramentas e uma interlocução muito forte com o poder público. Então, queria agradecer, em nome do Cidaes, do SESCOM, todas essas informações preciosas que foram prestadas essa manhã. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o encerramento final da representante diretora do dia do SESCOM, né? E depois, se os nossos representantes do CODIN e da Secretaria de Fazenda quiserem fazer alguma consideração final, será dada a palavra também. E só por último, a gente tem 3 livros que a gente queria sortear entre os presentes, tá? Que são livros falando sobre o container. O container, que é a maior ferramenta de comércio exterior hoje em dia. Então a gente quer fazer esse sorteio. Bom, obrigada, Otávio. Eu acharia melhor abrir a palavra para vocês, né, para vocês darem as suas considerações finais, e depois, então, eu só faço o encerramento e você volta para fazer o sorteio, Otávio, não é isso? Só para agradecer a todos a oportunidade da CODIN estar aqui presente, prestando esclarecimentos, trazendo conhecimento também e ouvindo também o lado de vocês, tá? E aí, informar que a CODIN está de portas abertas a todos, né? Nós temos os nossos canais, como a gente mencionou, nossas redes sociais. Nós temos agora nossos acessos junto ao nosso site, para canais com agendamento de reunião, com tirar eventuais dúvidas. Então a gente está à disposição de todos. Tá? Muito obrigado. Pessoal, também queria agradecer por essa manhã que foi muito profícua com os senhores. Sim, debate com os representantes dos segmentos e das associações, dos profissionais, é sempre muito enriquecedor, tanto para vocês quanto para nós. Assim, eu faço essa parte de relacionamento institucional e relacionamento com os contribuintes, então assim, ouvir o que está acontecendo no mercado, e principalmente com relação ao trabalho da minha casa, é muito importante entender. Assim como o Dr. Roberto disse, os canais da Fazenda a Fazenda está de portas abertas para os senhores. No site da Fazenda a gente tem, se vocês botarem lá endereços e telefones, nós temos os endereços e telefones de cada inspetoria, com os horários, com o nome do chefe e do subchefe. Nós temos, por exemplo, termos de benefício fiscal, o site da Superintendência de Benefício Fiscal, que é cogbf@fazenda.gov.br. Mas está lá no site. Eles atendem realmente. A gente tem, por exemplo, aí principalmente os despachantes, o pessoal de comércio exterior. A gente tem um site lá da Inspetoria de Comércio Exterior, que eles atendem muito rápido mesmo. Antigamente, pelo menos até a gestão do Paulo era até 30 minutos. Agora a gente está mudando o chefe, está acumulando com o nosso superintendente de fiscalização. A gente tem os e-mails dos subsecretários no site, a gente tem o e-mail do gabinete no site. Então, assim, faça um relacionamento com as inspetorias que mais atendem os senhores, seja regional, seja de comércio exterior. O benefício fiscal, você tem os e-mails lá, você tem o Fale Conosco da Fazenda para tirar dúvidas.
O que o Fale Conosco geralmente responde? Ele responde ou que está muito certo ou que já tem consulta tributária. E no caso de não achar lá no rol de consultas tributárias já realizadas, também tem o Instituto da Consulta Tributária. Então, assim, a gente já disponibiliza vários canais de atendimento. Mas, ainda assim, se restarem dúvidas, a gente está de portas abertas para atendê-los lá presencialmente, seja unindo diretamente, ou seja com suas associações. Obrigada, pessoal. Bom, vou corroborar tudo que já foi elencado. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Agradecer o Sindaerj por nos dar a oportunidade de efetuar esse evento aqui na nossa casa SESCOM. Agradecer também ao CRC pela Ilan, que também faz parte. E agradecer e colocar à disposição a Comissão de Comércio Exterior, que ela está aqui tem essa finalidade de trazer essas demandas e discutir e levar essas demandas para eles. E assim, cada vez mais buscando alternativas e buscando respostas. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Tá bom? Obrigada. Gente, foi uma manhã bem proveitosa, né? A gente aqui, o pessoal aqui da Cefaz, da Codim, grande Edmilson, da Rita também aqui mediando, e vocês aqui também adquirindo esses conhecimentos, tirando dúvidas, e a gente precisa fazer mais isso. Nós precisamos trazer mais vezes vocês aqui para poder prestar esses esclarecimentos para a gente e para a gente sair daqui com todas as dúvidas já esclarecidas, né? Porque uma coisa muito ruim que acontece dentro do nosso trabalho é quando a gente tem uma dúvida e não tem um retorno, não tem uma resposta. Então, assim, o SESCOM agradece a presença de vocês, o CRC agradece também aqui o apoio da AEB e do Sindaerj por promover esse evento aqui maravilhoso. E a casa é de vocês, estejam aqui sempre, por favor. A gente agradece mesmo. Obrigada a todos.